Porque na antiárea que eu gosto também tem tempo. Não, eu digo na unção. Na unção. Ora por Júlio, já tem um chamado no sentido espiritual, não de trabalhar. Mas quem sabe? Mas Deus é certo. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida do teu filho. Senhor, meu Deus amado, nós pedimos agora, Pai, nas regiões celestiais. O Senhor libere, Pai. Ó Deus amado, a unção, a liberação da tua palavra, não o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, declaramos, Jesus, tu és o único de ser adorado neste lugar. Pai, sabemos, ó Pai, que o teu trono, Senhor, é um trono eterno. E nós estabelecemos uma conexão direta com o teu trono nesta manhã, Pai. Pedimos, Senhor, derrama da unção de graça sobre cada vida que multiplica. Pai, eu lhe peço também, que o Senhor abençoe as crianças que vão ser ministradas agora na igreja da criança, Pai. Coloca a tua mão e nós declaramos, profetizamos, ó Pai. Que o Senhor venha transbordar, ó Deus amado, a tua igreja, para a honra e glória do teu nome. Queremos cumprir o ID, cumprir a tua vontade. Estabelece em nós a tua glória, enche-nos do teu Espírito Santo, Pai. É o que nós precisamos a cada dia, todo dia, em nome de Jesus. Abençoa teu filho agora na ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz a todos, bom dia. Osman, cadê o Osman? Fugiu, né? Vou revidar ainda, Osman, você vai ver. Vocês viram o que ele fez, né? Ou não viram? Não, né? Ainda bem que vocês não viram. Fez um meme com minha foto. O João falou de Jurucê, né? Ele sempre falou para eles, né, que nessa cidade tem uma unção diferente, né? Eu não sei se vocês sentem isso, não sei quem aqui percebe isso, mas sempre que eu entro aqui, que eu venho aqui pregar, que eu venho nessa cidade, eu não sei, tem uma unção diferente, um chamado diferente, alguma coisa, céus abertos, alguma coisa relacionada com adoração, relacionada com liberdade. Sempre que eu vou pregar aqui, eu falo, Deus, não tem nem o que eu pregar, porque parece que já tem uma unção no lugar que não tem nem o que eu transmitir, entendeu? Então, eu creio que tem a ver com o chamado de Deus para essa igreja, para essa cidade, entendeu? Eu creio que tem a ver que Deus tem, porque assim, é como se fosse um lugar de refúgio, sabe? É como se fosse um lugar de esconderijo para pessoas feridas. Eu não sei explicar, mas tem uma unção específica nessa terra, né? Na obra de Deus aqui. Então, aproveitem isso, porque vocês fazem parte disso. Vocês estão aqui, plantados. Talvez vocês acostumam e não percebem, né? Vocês estão no lugar e vocês, né, nem percebem isso, mas tem uma unção diferente, uma graça diferente aqui. Então, aproveitem isso para que o plano de Deus se cumpra, né, através de vocês, dessa obra aqui. Vai se cumprir, eu tenho certeza. Porque os céus são abertos aqui. Amém, gente? Eu queria trazer uma palavra hoje, o tema dela é uma igreja que avança. Uma igreja que avança. Nós precisamos ser uma igreja que avança, sabe? E não uma igreja que retrocede, ou que fica paralisada, estagnada, sabe? Eu queria ler em João 15. Vamos abrir em João 15. Seus mano. João 15, 4, 5 e 16. João 15, 4, 5 e 16. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora o 16. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dar fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Amém, gente? Amém. Esse texto aqui ele fala sobre a gente permanecer na videira, permanecer. Nós somos apenas
ramos, né? Nós somos apenas extensão dessa videira. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor. E se nós permanecermos nele, nós vamos dar fruto automaticamente. E fruto que permaneça, né? Um fruto que permanece, e não é um fruto só que é fogo de palha, vamos falar assim, mas é um fruto que permanece cada vez mais. Então, por que o tema dessa palavra é uma igreja que avança? Eu entendo assim, ó, toda igreja, ou ela está avançando, ou ela está morrendo, sabe? Toda pessoa, espiritualmente, você, como filho de Deus, ou você está avançando, ou você está morrendo, espiritualmente. A gente nunca pode falar, eu estou estabilizado, já alcancei um nível, né? Já estabilizei minha vida espiritual e tal. Não existe essa questão de estabilizar, de alcançar uma... Ou você está avançando, rompendo, crescendo, ou você está morrendo. Eu lembro quando eu morei na Inglaterra, que a igreja lá era uma igreja muito que não orava, sabe? Na Inglaterra, na verdade, a maioria das igrejas são assim, né? Uma coisa muito religiosa, muito fria. Não tem aquela vida de fervor, aquela vida de oração, aquela busca pela presença, sabe? Aí, um amigo meu lá, né, o Johan, né? Ele era da África do Sul, ele mudou pra lá, ele que me levou pra lá, né? E ele falava pro pastor, se vocês não orarem, essa igreja vai morrer. Se vocês não orarem, essa igreja vai morrer. E até onde eu sei, a igreja morreu. Depois... Eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil e tal, mas depois a igreja nem existe mais, até onde eu sei. Por quê, gente? Ou uma igreja está rompendo, avançando, ou uma igreja está morrendo, né? Porque esse mundo nós estamos numa batalha. Nesse mundo nós estamos numa guerra. Nós estamos avançando territórios. Vocês estão aqui em Jurucê, existem potestades, principados, demônios na vida das pessoas que vão se convertendo. E se uma igreja não está avançando, ela está morrendo. Se você não está avançando, você está morrendo espiritualmente. Entendeu? Eu vejo essa igreja como uma igreja que está avançando. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero que você avalie a sua vida. Você é um cristão que está avançando ou um cristão que está morrendo? Talvez você pense, não, eu estou estabilizado, eu estou liberto, eu estou bem. Mas não existe essa questão de estou bem. Ou você está avançando, ou você está morrendo. Então, para qual caminho você está indo? Para qual lado, né? Você está... Porque o inimigo, ele não vai querer que você avance. O inimigo, ele não vai querer que você rompa, que você viva os planos que o Senhor tem para a sua vida. Sabe? Nós temos que entender isso. A batalha espiritual, ela é muito real. Por mais que nós conheçamos ao Senhor, a gente tem unção, a gente tem dons de Deus, o inimigo também existe. E ele não vai querer que você avance, que você viva os planos de Deus. Eu lembro que eu li aquele livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, um livro do C.S. Lewis, né? E ele fala uma coisa muito real, né? É uma ficção, o livro, é um demônio ensinando outro demônio aprendiz como agir na vida do ser humano. Então é uma ficção, né? É uma história inventada, mas é muito real. Porque primeiro o demônio chefe ensina o aprendiz. Primeiro você vai impedir aquele homem de se converter. Faz assim, ensina certinho, gente. É engraçado que ele ensina, é uma ficção, mas é daquele jeitinho que acontece, né? Ele ensina o aprendiz vai lá, faz tudo que o chefe falou, e aí não tem sucesso, né? O cara converte. Aí ele fala, beleza, então, você não conseguiu impedir ele de converter, então você vai fazer isso para ele ser um crente frio. Você vai lutar para ele ser um crente de banco, um crente frio, que não faz a obra de Deus, que não é cheio do Espírito Santo, que não cresce em Deus. Faz ele ser aquele crente friozão de tudo, que só vai na igreja, esquenta banco e não tem experiência, e não tem intimidade, não é cheio do Espírito, não faz a obra de Deus. Aí o demônio aprendiz vai lá, faz tudo que o chefe falou e não consegue. O cara se torna um cristão fervoroso, aquele cristão cheio do Espírito, sabe? Bom, terceiro ponto, aí o chefe fala assim, você não conseguiu? Então você vai fazer ele ficar abalado. Você vai jogar com as fraquezas dele emocionais. Ele tem um problema com a mãe dele de relacionamento, porque o diabo sabe, gente, nossos pontos fracos. E aquele homem, ele tem um problema com a mãe dele, muito sério, né, não resolvido. Você vai jogar nessa área, para ele ficar desestabilizado. Aí o demônio aprendiz vai lá e faz tudo, arma uma situação, a mãe dele desentende e tal, aí o cara fica, mas o cara não se desestabiliza, ele resolve o problema e permanece
avançando em Deus. Aí o demônio-chefe fala assim, bom, você não conseguiu essa, agora você vai pegar outra estratégia. Você vai colocar uma mulher bonita no caminho dele, entendeu? E impede ele de crescer em santidade, faz ele cair em pecado, viver em pecado, né? Ser aquele crente que tem pecado oculto. Põe uma mulher bem bonita no caminho dele e tal e tal. Gente, as coisas que sempre acontecem, não é? Então, aí o demônio aprendiz vai lá, põe uma mulher no caminho dele e tal, uma situação toda e tal. Mas o homem não cai naquela cilada, ele percebe e sai daquilo, e aí ele crê, né, sai daquela cilada e continua a crescer em Deus. Aí o demônio-chefe fala assim, bom, você não conseguiu, agora então você vai fazer ele ter problema com a igreja. Ele ter desentendimento com o pastor dele, com os membros da igreja, ele não se sentir em casa na igreja, aí ele vai se tornar um crente que pula de igreja em igreja, entendeu? Aí o demônio aprendiz vai lá, faz tudo que o chefe fala e não consegue. O cara tem desentendimento com o pessoal da igreja, com o pastor dele e tudo mais, mas ele resolve, ele fala, não posso ficar assim, eu vou resolver isso, eu vou me submeter, eu vou me alinhar com a minha igreja. Ele fica firme ali, entendeu? E aí, gente, por fim o cara tem uma experiência sobrenatural com Deus. Aí o demônio-chefe fala para o aprendiz, olha, agora não tem mais jeito, a gente perdeu ele para sempre. Glória a Deus. Ele teve uma experiência com aquela presença gloriosa que muda tudo. Sabe, gente? E você vê que é a mesma coisa que sempre acontece. Sabe? O diabo tenta impedir a pessoa de converter, tenta fazer ser um crente frio, tenta jogar com as fraquezas emocionais, joga com as fraquezas de tentação, faz ter problemas com a igreja, sabe? É incrível. Eu cresci na igreja, eu sei como que é desse jeito. Se a pessoa passa em todos os testes, no último teste, que é da relacionamento com o corpo de Cristo, geralmente ela cai. Ela tem problema, ela desentende, ela briga com o líder, fica pulando de célula em célula, de lucro em lucro, de igreja em igreja, e não cria raiz em lugar nenhum e não vive o propósito dela. Sabe, gente? São as estratégias, porque o diabo ele não é criativo, gente. Deus é criativo. Deus ele sempre tem coisa nova para você. Experiências novas, lugares novos. Mas o diabo ele não é criativo, ele sempre usa as mesmas estratégias. Mas ele é muito inteligente, e a gente sempre cai. Né? É incrível como que se a gente não estiver atento, a gente sempre cai. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Amém. Sabe? É engraçado que a gente muitas vezes presta atenção só no orar, né? Tem crente que nem nisso presta atenção, né? Nem vigia nem ora. Mas às vezes a gente é aquele crente que ora, dá atenção para isso, mas não vigia. Você não está atento, você não está percebendo. Olha, essa briga no meu trabalho não é uma briga. Não é uma briga, gente, que eu tenho que lutar pela minha justiça. Isso é uma cilada para eu perder a bênção que Deus está me dando ali no meu emprego. Aquele desentendimento. Olha, isso que falaram de mim na igreja não é uma coisa para eu ficar ofendido e sair para outra igreja. É uma situação do inimigo para eu sair daqui e não viver o meu plano que eu fui plantado aqui. Então, gente, a gente não percebe o que o diabo está fazendo. E a gente precisa começar a perceber e ter discernimento. Isso que é vigiar. Vigiar, nós temos que ser cristãos de oração e de vigilância. Pessoas que percebem, sabe, que têm discernimento espiritual e percebem o que Deus está fazendo, percebem o que o diabo está fazendo. Porque Deus tem um plano, mas a gente, muitas vezes, o inimigo não quer que você viva esse plano, sabe? Deus tem uma vontade para a tua vida, boa, perfeita e agradável. E o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus, sabe? O melhor lugar para você estar é no centro da vontade. Então, o que Deus tem para a tua vida? Para cada vida em particular aqui, Deus tem uma história. A palavra fala, né, que Deus escreveu no livro dele todos os nossos dias. Ele escreveu todos os seus dias. E ele não escreveu de uma forma geral assim, o Osman vai ser pastor, vai ter uma família, é isso. Não, Deus escreveu todos os detalhes. Deus escreveu uma história para a tua vida. Amém. Agora, o diabo, gente, ele também existe. E o diabo não quer que você viva esse plano. Nós temos que entender muito bem isso. Tem muita gente que é revoltada com Deus, né? A gente conversa com muita gente que é revoltada com Deus. Mas se Deus existe mesmo, por que acontece isso? Por que minha vida aconteceu isso? Por que na vida daquela pessoa aconteceu aquilo? Aquele problema, aquela perda, aquele luto, por que no Brasil acontece isso? Por que acontece misérias? Por que tem gente que sofre? Se Deus existe mesmo. Mas, irmãos, nós temos que ter visão da realidade das coisas. O diabo também existe. E esse mundo jaz do maligno.
Nós temos que ter esse discernimento, sabe, irmãos? Nosso Deus é soberano. E se você estiver com Ele, a Bíblia fala que Ele que é de Deus, o maligno não toca. Mas, irmãos, se nós não estivermos com essa visão atenta e essa vida de altar, nós estamos sujeitos a todas as coisas, porque esse mundo jaz do maligno, sabe? E nós vivemos num mundo que é uma guerra. Jesus falou, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então nós temos que ter entendimento da guerra que nós estamos, sabe, de todas as possibilidades, aquilo que está lutando pela nossa vida. Existe um plano de Deus para a sua vida e para essa igreja, mas o diabo também tem um plano. O diabo quer atrapalhar os planos de Deus, com setas na sua mente, lançando setas em sua mente, colocando inflamação no seu coração, problemas em seus relacionamentos, incredulidade no seu coração, desistência, sabe, colocando coisas em seu caminho, lançando o veneno dele, sabe? Mas nós temos que viver pela fé. A palavra fala, o justo viverá pela fé. Amém. E a gente só apaga os dardos inflamados do inimigo com o escudo da fé. O apóstolo Paulo fala, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todo o dardo inflamado do maligno. Então, o justo vive pela fé, ele não vive pela circunstância, ele não vive pelas evidências, sabe? Ele não vive pelo... Está tudo favorecendo ao redor? Amém. Não está nada favorecendo a circunstância, a situação ao redor de você. Tá uma guerra, mas nós não vivemos pelas circunstâncias. O justo viverá pela fé. Amém. Sabe? Então nós temos que entender que existe esse plano de Deus e o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. O que Deus tem colocado em seu caminho, o que Deus tem colocado que talvez você não tenha cuidado, qual que são as coisas que Deus tem colocado na sua vida, as pessoas, a obra, as coisas para você cuidar, as bênçãos que Deus tem colocado nas suas mãos para você cuidar, que você não tem cuidado. Porque se você cuidar do que Deus te deu, irmão, Ele vai te dar mais. Você está entendendo? Se você cuidar e investir no que Deus te deu, Ele vai te dar mais. Jesus fala lá na parábola dos talentos, né? Ele deu 10 talentos para um, 5 para outro e 1 para outro. Aquele que ganhou um escondeu o talento. E depois Deus exortou ele, falou assim, olha, servo mau e negligente. Você não investiu no que eu te dei, você não multiplicou o que eu te dei. Irmão, se você cuidar das bênçãos que Deus te dá, Ele vai te dar mais. Talvez Deus te dê um cônjuge que você não está cuidando, Deus te dê um filho que você não está cuidando, um trabalho que você só reclama do seu trabalho, talvez Deus te dê uma igreja que você só reclama dela, talvez Deus te dê uma realidade na sua vida que você não está cuidando. Você está talvez até murmurando e amaldiçoando aquilo que Deus te deu. Porque você queria ter outra coisa, você queria ter tá em outra cidade, tá em Nova York, você queria ter outro emprego, você queria ter outros talentos, outro temperamento, né? Talvez você queria ter outro temperamento, você não está feliz com o temperamento que Deus te deu, você queria ter outra família, você queria ter outro chamado no reino de Deus, sabe? Isso só atrasa a sua vida. Você ter essa miragem, sabe, esse engano, isso só atrasa a sua vida. Você tem que entender, irmão, as bênçãos que Deus te deu. Amém. E se você cuidar delas, Deus vai te dar mais. A gente trabalha com libertação, né? E Deus tem falado muito comigo sobre a bênção. Porque a gente trabalha muito com maldição, né? Na libertação. Quebrar maldições, identificar quais áreas da nossa vida que tem maldição não quebrada, maldição familiar, maldição que vem do passado, né? Demônios que ainda estão ali rondando para quebrar aquilo. A libertação trabalha com isso. Mas, irmãos, Deus começou a falar comigo, olha, a bênção é muito mais forte que a maldição. Oh, aleluia! Na palavra fala, né? A maldição, ela vai até a 4ª geração. Mas a bênção, ela vai até qual, que lembra? 1000 gerações. Então, se você for colocar na matemática, a bênção é 250 vezes mais forte que a maldição. E a gente, às vezes, só olha para a maldição, a gente olha para o que está errado, a gente olha para essas coisas, e você não vê as bênçãos que Deus está te dando. E se você não enxerga as bênçãos que Deus está te dando, e não cuida delas, não investe nelas, elas vão definhando. Irmãos, a verdade é essa, é como eu disse, o que não está avançando está morrendo. E por investir na bênção, cuidar das bênçãos que Deus nos dá, para que elas multipliquem, para que o Senhor nos dê mais, né? Então a maldição vai até a 4ª geração, mas a bênção vai até a 1000ª geração. Isso é muito forte, isso é muito real em nossas vidas. 250 vezes mais forte do que a maldição. Se você for pegar
pelo profético, né? 250 vezes. O número 2 tem a ver com relacionamento, com aliança. 5 tem a ver com ministério, com chamado, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Se você está em aliança com o corpo de Cristo e cumprindo o teu chamado, você vai viver a bênção e não vai viver a maldição. Você está entendendo como que isso é real? E muitas pessoas não vivem a bênção porque não estão inseridas no seu lugar no reino de Deus, no corpo de Cristo, sabe? Aí ela quebra a maldição, ela faz batalha espiritual, ela luta, ela repreende o inimigo. Mas quando você estiver inserido, né? 2 tem a ver com aliança, 5 tem a ver com chamado. Aliança com o corpo, com o propósito de Deus e com o seu chamado, vivendo o seu propósito no reino de Deus, aquilo que o centro da vontade de Deus para sua vida, você vai viver as bênçãos de Deus. Amém. Essa plenitude, essas bênçãos do Senhor para a sua vida. Você vai começar a viver isso, sabe? E é isso que nós temos que buscar viver. E é por isso que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estar. O lugar é o lugar mais pleno, o lugar que as bênçãos vão fluir, que você vai se sentir abençoado, é no centro da vontade de Deus. É vivendo aquilo que o Senhor designou para a sua vida, sabe? Nós temos que ter muita consciência disso. Nós temos que ter uma vida de altar, irmãos, senão a gente não vai ter esse discernimento. Nós temos que colocar lenha na fogueira todos os dias, nós temos que ter, porque se a gente se torna um cristão natural, um cristão racional, um cristão muito assim, filosófico, eu tenho entendido muito isso e é aconselhado muita gente nessa área, né? Tem muito cristão que é um cristão filosófico. O que é um cristão filosófico, gente? É um cristão que vive o evangelho como uma filosofia de vida, sabe? Ele gosta do evangelho, de vir na igreja, porque a igreja fala do amor, fala do perdão, fala de caráter, fala de tudo isso, né? Mas o evangelho não é só uma filosofia de vida, uma ideologia de vida, um estilo de vida. O evangelho, ele é fogo, o evangelho ele é relacionamento com Deus, o evangelho ele é uma coisa muito viva, sabe? O evangelho não é eu tô seguindo agora, sei lá, tem tanta filosofia de vida aí, né, que o pessoal segue, porque gostou das cláusulas, né, da filosofia. Fala sobre abnegação, fala sobre humildade, fala sobre viver em paz, fala sobre não ficar brigando. Eu gostei dessa ideologia de vida, desse grupo de pessoas, eu vou participar, né? Tem muito disso hoje em dia, né? Tem muito grupo aí que tem uma filosofia bonita de vivência. Mas o evangelho, irmãos, não é o evangelho filosófico, sabe? Não é uma ideologia bonita de vida. O evangelho, ele é vivo. O evangelho é um relacionamento com Jesus, o evangelho é um relacionamento com o Espírito Santo. E se você não tiver relacionamento, você vai sucumbir, porque o diabo ele vai conseguir te derrubar. A verdade é essa, sabe? Por que o evangelho ele incomoda tanta gente? O evangelho ele incomoda na mídia, ele incomoda... tantas pessoas ficam incomodadas, né? Eu vi outro dia no Instagram assim, né? O evangelho não é uma historinha bonita, né? De vida. Não é uma... Se fosse só uma historinha bonita, não tinha tanta gente perseguindo o evangelho. Você já viu alguém perseguir, alguém ser proibido de ler a Branca de Neve? Como que é aquela? É uma frase que tem lá no Instagram, né? Se o evangelho fosse só uma historinha bonita, a Bíblia não seria proibida, é isso que fala. A Bíblia é proibida em tantos lugares porque ela é o poder de Deus e o diabo odeia, sabe? Você já viu alguém proibir alguém de ler Branca de Neve? Não, Branca de Neve é uma ficção. Mas a Bíblia, por que ela é tão perseguida? Por que o diabo está lutando tanto contra os valores bíblicos? Sabe? Porque isso aqui é o reino de Deus, é vida. Isso aqui não é uma filosofia de vida. E tem muito crente que vive um evangelho filosófico, não tem experiência com Deus, não tem vida com Deus, não tem comunicação com Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo, não ouve a voz de Deus. E se você não ouvir a voz de Deus, não tiver essa intimidade com Deus, você vai ser um crente filósofo, um crente filosófico, que só segue a filosofia bonita da palavra, mas não tem visão de guerra espiritual, visão do reino de Deus, visão das coisas espirituais. Não sabe se defender, não sabe se posicionar, não sabe atacar o inimigo, não sabe vestir a armadura de Deus. Sabe? Então o evangelho para você tem que ser esse fogo. O evangelho tem que ser essa vida para você. Esse fogo de Deus. O inimigo está lutando para destruir os valores bíblicos. Sabe? Como igreja, como que você vai resistir a isso? A melhor forma de você combater
todo o movimento do inimigo aí que está tentando liberar aborto, liberar tanta coisa, que está tudo invertendo, irmãos. Hoje em dia, os valores estão todos se invertendo. O nosso maior papel como igreja é, vamos dizer assim, ser conservador, ser a favor da família, ser a favor do caráter, ser a favor da santidade, da pureza, sabe? Você não precisa, irmão, fazer nada mirabolante como crente. Você não precisa ter a grande revelação, sabe? Ter aquela unção que faz a cidade aparecer uma tocha de fogo no meio da cidade. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu quero ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, eu quero ter um dom, conquistar um poder espiritual, uma autoridade que faz algo assim, todo mundo vai falando, nossa, eu vou andar na rua e os demônios vão sair endemoniados pelo meio da rua. Irmãos, sabe, Deus pode até te dar um ministério, um chamado assim, mas o maior papel da igreja nos nossos dias é lutar pelo básico, é lutar pelos valores fundamentais da palavra, os princípios que o diabo está tentando destruir, sabe? O diabo está invertendo tudo hoje em dia, sabe? Ter caráter está fora de moda. Para que ter caráter? O importante é você ter um objetivo, ter um resultado, não importa o que você faça. Família está fora de moda. Você não está feliz? Separa, divorcia. Sabe? Você não está feliz, gente? Não precisa de ser tão encanado. Divorcia, vai atrás de ser feliz. Não está fora de moda, gente, pro mundo? Sabe? Santidade, jamais. Outro dia eu ouvi até uma mulher da igreja falando, não, isso é coisa do passado. Eu falei, que misericórdia, né? Isso é coisa do passado, né? Hoje em dia está diferente. Não dá para viver em santidade uma pessoa solteira. Irmãos, isso é heresia. Lógico que dá. Se a palavra fala que dá, é porque dá. Sabe? Irmãos, mas o mundo, o diabo hoje em dia, a nova era, o humanismo, está invertendo todos os valores. Sabe? Obediência, jamais. Submissão, submeter aos pais, aos pastores. Isso é repressão. Isso é ficar reprimido. Jamais que eu vou me submeter aos meus líderes, aos meus pais. Eu tenho que ser livre. Eu não posso reprimir a minha personalidade. Enfim, irmão, são todos os valores que o diabo está plantando para inverter os valores bíblicos, sabe? E aí você tem um monte de outros valores aí sendo plantado, né? O amor, o importante é o amor. Aí eles falam assim, não, porque o amor, a Bíblia fala de amor, Jesus fala de amor. E como que eles lutam contra o amor? Toda forma de amor é válida, né? Então, se a pessoa quiser amar a pessoa do mesmo sexo, se quiser amar uma árvore, se quiser amar uma flor, ele é livre para amar, porque o amor é o que mais importa. Então, irmãos, tudo isso é heresia. Os valores da palavra, o diabo está invertendo tudo. Então, como igreja, qual é o nosso papel? O papel de uma pessoa cheia do Espírito Santo é manter os valores fundamentais, é manter os valores bíblicos, Amém. Manter os princípios, sabe? Não, eu sou... Amém. Sabe, ser conservador mesmo. Ser uma pessoa que luta, eu sou... Se ser assim é ser ultrapassado, eu sou ultrapassado mesmo. Se ser dessa forma é ser antiquado, eu quero ser antiquado. Irmãos, por quê? E na verdade não é ser antiquado. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Mesmo que eles mudarem a Bíblia, mesmo que eles quiserem mudar a palavra, tirar coisas da Bíblia que eles estão querendo tirar, a palavra pura de Deus nunca vai mudar. A Bíblia que eles mudarem vai ser a Bíblia falsa. Nós vamos sempre ter aqui a Bíblia verdadeira. Sabe, irmãos? E o céu e a terra vai passar, mas as palavras de Deus nunca vão passar. Amém. E aquele que permanecer nesses valores vai viver eternamente. Amém. A palavra fala, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João fala. Sabe, nós temos que ter isso em nosso coração, porque essa palavra é viva. Sabe? Essa palavra ela transforma a nossa vida. Isso aqui é eterno, isso aqui nunca vai ser antiquado, irmãos. Nós, como cristãos, temos que ser um homem espiritual, irmãos. Presta atenção nisso. Ser um homem, uma mulher espiritual não é apenas orar e ler a Bíblia, sabe? Isso é um fundamento. É um fundamento. Nós temos que ter vida de oração. Porque um cristão que não tem vida de oração, ele não consegue vencer as batalhas. Nós temos que conhecer a palavra, ler a palavra. Mas a gente às vezes fala, você tem que ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. A gente entende que eu tenho que orar bastante, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler a Bíblia. Mas, irmãos, viver os valores bíblicos é ser uma pessoa espiritual. Igual a Deb Titus, ela escreveu aquele livro, A Experiência da Mesa. Quem já leu?
Experiência da Mesa, ela conta o seguinte, ela até morreu já, né? Mas esse livro é tremendo. Ela conta que todo dia que ela ia orar, Deus falava com ela a palavra mesa. Mesa, mesa, mesa. E ela falava, não, isso aqui não é de Deus, é coisa da minha cabeça, né? Porque se Deus quiser falar comigo, Deus vai falar sobre o tabernáculo, falar sobre a unção, falar sobre o poder, sobre os dons espirituais, né? Mesa, o que tem a ver mesa, né? Aí um dia, meses depois, ela cansou, ela falou, deixa eu ver se Deus está falando comigo. Aí ela foi lá e pesquisou na palavra tudo que a Bíblia fala sobre mesa. Aí ela viu quanto que isso é profético, sabe? Desde Gênesis, Apocalipse, a mesa é um altar, né? Jesus comeu a mesa antes de morrer. Lá no céu vai ter as mesas da boda do Cordeiro. No tabernáculo de Moisés tinha a mesa com os pães ali. E a Bíblia inteira tem a mesa como um sinal de relacionamento, como um sinal, sabe, de algo muito profético. Aí ela escreveu esse livro, A Experiência da Mesa, que ela fala sobre a vontade de Deus. Ela fala sobre restaurar a mesa no lar, a família comer junto na mesa, as pessoas terem relacionamento na mesa. A mesa é um altar, uma pessoa que tem relacionamento, né? E esse livro, gente, quem puder ler, é transformador, sabe? E isso também é ser uma pessoa espiritual, você ter relacionamento, você ter essa aliança, sabe? Você cuidar da sua família é ser uma pessoa espiritual, você ser um homem e uma mulher de caráter, sabe, irmãos? Porque hoje em dia fala-se muito sobre unção. Tem muitas igrejas que falam muito sobre unção, né? Sobre o fogo, sobre o poder, mas não dão importância para o caráter, né? Elas falam sobre poder, elas querem cair na unção e ter experiência com o pó de ouro, mas no dia a dia, irmãos, são pessoas que não têm caráter, que não têm idoneidade, são mal faladas pelos vizinhos, pelas pessoas do trabalho delas, porque são pessoas que só falam besteira, falam palavrão, não pagam e não devem, desviam na rua da pessoa para quem está devendo. E pessoas da igreja, muitas vezes, por quê? Falam muito do poder de Deus, mas não tem essa essência do cristianismo, que é uma vida idônea, sabe? E nós temos que ter essa vida de caráter, porque o mundo procura pessoas que tenham um referencial nisso. O mundo procura pessoas que ainda mantêm esse valor. O mundo olha para a igreja. Quando eu era criança, eu lembro, você ia num lugar, você falava assim, não, pode confiar, eu sou crente. A pessoa confiava. Hoje em dia não é bem assim, não. Hoje em dia, crente, meu Deus, tem crente que dá tanto mau testemunho, irmãos. Aí do que adianta ser aquele crente que rola na unção, no culto, mas no dia a dia não é uma pessoa de caráter, uma pessoa idônea, uma pessoa que aqueles que estão perto, no seu trabalho, na sua família, nos seus vizinhos, não enxergam em você esse caráter, sabe? Essa idoneidade. O que eles têm que enxergar em você, em primeiro lugar, não é o fogo, sabe? Que os seus vizinhos, a sua família que não é convertida, as pessoas do seu trabalho, o que eles têm que enxergar em você, em primeiro lugar, não é o fogo, os dons de cura e de milagres. O que eles têm que enxergar em você é um caráter aprovado, sabe? É uma idoneidade, é um ser humano idôneo, um ser humano que não tem duas medidas, que não tem meias palavras, uma pessoa transparente, uma pessoa verdadeira, sabe? Irmão, se você for uma pessoa verdadeira, você pode liberar a sua voz profética. Oh, aleluia. Tem muitas pessoas na igreja, irmãos, que não têm a ousadia de liberar a sua voz profética, sabe? Porque tem intimidação, o inimigo intimida. Uma das coisas que impede um cristão de avançar, né? O tema dessa palavra é uma igreja que avança. Uma das coisas que nos impede de avançar é a intimidação. O inimigo nos intimida. O inimigo coloca vergonha, coloca intimidação, coloca aquela afronta para você ficar ali escondido, sabe? Para você ficar ali encolhido. Mas, irmão, você tem uma voz profética. Amém. E você precisa liberar essa voz profética. Você tem uma voz que, se você não liberar, ela vai definhar. Como eu falei, ou você libera esse rio de vida, porque Jesus falou, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas quando a gente não libera esse rio de vida, a gente entulha os nossos poços. A gente coloca pedras e aquilo vai morrendo. Tudo que você não libera, sabe? Se você não libera a sua voz profética, você vai ficando frustrado, você vai ficando amargo espiritualmente, sabe? Se você é um homem, uma mulher
que tem uma vida no altar de Deus, uma pessoa idônea, você tem uma voz, irmão, que tem uma unção na tua voz. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não tenho dom, eu não tenho carisma, sabe? Mas, irmãos, a verdade, sabe? Uma vida reta gera uma unção. Você tem uma unção de Deus na sua vida que vem de uma vida de retidão. O mundo, sabe? O mundo, irmãos, muitas vezes ele fala com uma voz de manipulação. Você vê muitas vezes na mídia, você vê muitas vezes as pessoas ali, políticos, né, falando tantas mentiras e as pessoas acreditam, sabe? Você vê tanta gente falando coisas na televisão, na internet, pessoas falando coisas que convencem outras pessoas, que arrastam multidões para mentira, porque tem uma voz de manipulação, sabe? De sedução. Mas a voz do povo de Deus não tem nada de manipulação, é uma voz que tem uma unção, uma vida que anda na verdade, um povo que anda na verdade, que tem uma vida reta, tem uma unção. Tem vezes que eu falei coisas simples, sabe, para alguém no meu trabalho, ou na faculdade, na escola, coisas que não tinha nada demais, mas a pessoa ficou tocada, a pessoa falou que nunca mais esqueceu aquilo. Porque, irmãos, a sua vida, a sua voz profética vem da sua vida, não é uma coisa externa, não é um dom que você tem que ter, não é uma manipulação, um poder de convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo, sabe? Muitas vezes nós temos insegurança para, às vezes, falar de Deus para alguém no seu trabalho, para orar por um familiar teu. A gente tem insegurança porque a gente fica esperando ter uma habilidade sobrenatural. A gente fica esperando ter uma revelação sobrenatural. E o que as pessoas mais precisam ouvir é o básico. O que as pessoas ao redor de você mais precisam ouvir não é uma revelação. Ai, Deus me revelou que você na infância sofreu isso. Irmãos, o que as pessoas mais precisam ouvir é o básico. Você é importante para Deus. Deus tem um plano para a tua vida, sabe? Fala com Deus. Deus quer falar com você. Busca, o Senhor tem um projeto para a sua vida, sabe? Isso você já tem, irmão. Você não precisa, como eu disse, de uma habilidade sobrenatural, um dom de fazer os demônios aparecer por aí. Uma vida reta é o que você já precisa ter. E se você já tem isso, você tem unção na tua vida. Libera a sua voz profética, sabe? Não espere ser um super-homem e uma super-mulher. Você não precisa ser um super-homem e uma super-mulher, sabe? E isso não existe, sabe? Eu fui lá naquele congresso do Hernani Santos, na Escola de Profetas, do ano passado. Eu acho que eu contei pra vocês, né? Aí ele contou que ele estava em como que chama aquele negócio? Síndrome do pânico, aquelas coisas lá. Então todo mundo é ser humano. Todo mundo ninguém é de ferro, ninguém é super-homem. E você não precisa ser um super-homem e super-mulher. Porque quem faz é o Espírito Santo. Amém. Quem faz a obra na sua vida é o Espírito Santo. E quando a gente entende isso, a gente descansa. Quando a gente entende isso, a gente descansa. Você não vai tentar ser um super-homem, uma super-mulher, ter superpoderes e ter capacidades sobrenaturais, ter revelações infinitas e visões para você poder fazer alguma coisa. A vida com Deus é uma vida. A vida com Deus não é baseada em algo sobrenatural que você vê, só se eu ver um anjo que eu vou estar pronto para fazer algo nessa terra. Não, é uma vida, você tem que andar com Deus. A palavra fala que Abraão andou com Deus e creu. Ele andou na presença de Deus e creu, sabe? Ele não teve nada de extraordinário. Então você não precisa ser uma pessoa extraordinária, uma pessoa, um super-homem, uma super-mulher, uma pessoa que, sabe, você seja um ser humano que no seu dia a dia você vive com Deus, você é fiel a Deus, você é fiel no seu altar, sabe? Eu costumo falar que os 3 grandes altares da nossa vida, o básico do básico, né? É a nossa vida com Deus, nossa vida com a nossa família e a nossa vida no nosso trabalho, sabe? A nossa vida com Deus não pode faltar. A sua vida de oração, de intimidade com Deus, de experiência com Deus, de comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender como Deus fala com você, irmão, porque com cada pessoa Deus fala de um jeito diferente, sabe? Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Uma vez eu ouvi uma pastora, ela falou assim, olha, todo cristão tem o direito de sentir a presença de Deus. E muitas vezes a gente acha que é só o pastor, né? Só o pessoal do louvor, intercessão. Mas todo cristão, irmão, o véu está aberto. Amém. O véu, Jesus abriu. Hebreus fala que o novo e vivo caminho. Então, todo cristão tem o direito de sentir a presença de Deus
e de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender qual é a forma como Deus fala com você. Deus fala através da palavra, Deus fala através de impressões, Deus fala através de frases que vem na sua mente, Deus fala através de direções, de convicção no coração, Deus fala através de visões, às vezes através de sonhos, que é um pouco mais difícil de você interpretar, né? Deus fala através de outra pessoa. Você precisa entender qual é a forma que Deus fala com você. Comigo, por exemplo, Deus fala comigo quando eu estou na correria do dia a dia. De manhã eu oro, eu falo com Deus, mas dificilmente Deus fala comigo no meu momento de oração, ali, né? Mas aí eu oro, eu falo com Deus e tal, adoro a Deus. Aí no dia a dia, quando eu estou ali na correria, vai vir as respostas, vão vir as convicções, vão vir as direções. É a forma que Deus fala comigo. Com cada pessoa, Deus fala de um jeito. Você tem que entender qual é a forma que Deus fala com você. Então eu estava dizendo, né, os 3 grandes pilares da nossa vida para ela estar estável. Uma vida que está firme, né? A vida com Deus, a vida com a sua família e a vida com o seu trabalho. Com a sua família, nós não podemos negligenciar isso. A Deb Tykes fala naquele livro, né? A experiência da mesa, a importância de você cuidar da sua família, estar junto, ter tempo com a sua família, valorizar a sua família, andar com ela. A pastora Edneia fala no livro dela também muito sobre isso, muito bem falado, né? A importância de você estar com o seu cônjuge, os seus filhos, e você valorizar e cuidar disso. Como eu disse lá, né, no começo, né? As bênçãos que você enxerga e cuida, Deus acrescenta, se tornam maiores, se tornam mais plenas, né? E a tua família é uma bênção que Deus te deu. Amém. A tua família é o primeiro lugar, o primeiro chamado. Aí você fala assim, eu queria tanto ter um chamado, eu queria tanto ser um missionário, um chamado. Se Deus te deu uma família, Ele já te deu um chamado, irmão. Os primeiros que você tem que ganhar para Jesus são a sua família. Eu sempre digo, né? A primeira pessoa que você tem que ganhar para Jesus é você mesmo. A segunda é a sua família. E depois, as pessoas aí que Deus te enviar, sabe? Então, se você tem uma família, você já tem um chamado, pessoas, aquilo ali, um altar, gente. A tua família, e o diabo luta contra a tua família. Não vai pensando que o diabo está lutando somente contra o pastor, contra as pessoas aí que estão na rua. O diabo, todos os dias, ele vai lutar contra a sua família, para destruir, para trazer brigas, para trazer desentendimentos, para trazer problemas, sabe? Para trazer tantas coisas, porque ele não quer que a tua família permaneça de pé. Aí você abre o celular, tem lá a mídia falando, né? Não, seja feliz, larga a mão disso. E quanta gente, né, desistindo, desanimando da sua família, desanimando dos seus, por conta de ideologias, né, mentiras que o diabo está pregando por aí. Irmão, a tua família é a tua maior riqueza. Aleluia. Sabe? Você precisa cuidar muito bem disso e fazer a tua família arder na presença de Deus. Amém. Você precisa muito. Esse é a primeira coisa que Deus te confiou. O primeiro campo que Deus te confiou, sabe? Seja fiel a isso. Mesmo que você não conquistar mais nada de reino de Deus nesse mundo. Se você conquistar a tua família, se você conseguir ter uma família forte, você vai ter um galardão no céu, irmão. Por quê? O diabo ele quer destruir famílias para que as pessoas estejam destruídas. Porque quando a família é destruída, um ser humano é destruído. Você pode ver quem aqui já passou. Se você passou no passado com problemas, seus pais divorciaram, os seus pais, alguém foi embora, teus pais brigaram, teus pais era isso, teve tantos traumas, você sabe o quanto foi difícil superar. Quem aqui passou por essas coisas sabe o quanto que foi difícil superar e até hoje talvez seja, vem na mente, vem no coração aquelas lembranças. Porque o que mais traz estabilidade para o ser humano é a família. O que Deus colocou na terra, sabe? Tem pastor que prega e fala, não, a família é uma coisa dessa terra, porque no céu não vai ter casamento, então a gente tem que focar na obra de Deus e a família vem depois. Mas irmãos, por que Deus pôs a família na terra? Porque a família é o que dá estabilidade para o ser humano. A família é o que dá estrutura. Um ser humano saudável, quando a família está bem, a alma está bem. Quando a família está estruturada, a sua alma está estruturada, está estável, sabe? Está firme, está inabalável. O que dá estabilidade para o ser humano é a sua família.
Então, se você não teve uma família no passado bem estruturada, a família que Deus te deu ou vai te dar para você cuidar, você tem uma nova oportunidade de formar uma família estruturada. Quem fala muito isso é o pastor Alcione Emerick, quem conhece? Vocês depois seguem no Instagram, Alcione Emerick. Gente, ele fala cada coisa extraordinária sobre essas coisas básicas da vida, sabe? E que isso traz estabilidade. Deus te deu uma família que você pode, a partir de você ter uma história diferente, a partir de você ter relacionamentos diferentes, a partir de você ter oportunidades diferentes, de fazer a coisa diferente do que teus pais fizeram, teus avós fizeram. Então, que o teu lar seja um manancial de vida. Amém. Amém? E o terceiro que eu falei, né? Vida com Deus, vida com a família, vida com o seu trabalho, né? Trabalho que eu falo é tanto trabalho que Deus te deu, as suas habilidades, os seus talentos, né? Como também o teu chamado. O chamado no reino é um trabalho e o seu trabalho secular também é um trabalho. São coisas que Deus te deu como bênçãos, que você tem que ter caráter nelas, levar elas com caráter, com honestidade, se dedicar a elas, sabe? Fazer como se fosse para Deus. Porque na verdade é para Deus. Todo trabalho que você faz é para Deus e isso abre portas na sua vida. Os trabalhos que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, o trabalho secular que Deus te deu, o chamado que Deus te deu no reino, todos esses trabalhos são o que abre portas na sua vida para os projetos de Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos muito permanecer, sabe? E você precisa liberar sua voz profética e descobrir a sua identidade. Peraí. Deus tem uma identidade para a tua vida no reino, né? Como eu disse, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E Deus tem para você uma identidade no reino. Algo que Deus quer fazer na tua vida. Tem coisas, uma história que Deus escreveu somente para você. Deus escreveu coisas, planos, né? Talvez você quer que o teu plano seja como o plano de outras pessoas, mas você precisa, irmãos, discernir na tua vida a voz de Deus, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Para onde que Deus quer te levar, sabe? O que Deus quer começar na tua vida. Eu sempre dou o exemplo da libertação na minha vida. Meu pai e minha mãe vieram de uma igreja que nem tinha essa questão de ministério de libertação, era muito ali no discipulado e tal. E aí eu sempre quis ser um discipulador como os meus pais ali, aquela questão que eles faziam, né? Que eles foram para Brodowski fazendo. Aí Deus me levou para o ministério de libertação, uma coisa totalmente doida ali, que não tinha nada a ver. No começo meu pai até ficava com o pé atrás, né? Aí um dia eu perguntei para Deus, por que o Senhor me levou para essa área, né? Aí Deus falou comigo, porque eu não quero que você seja a cópia dos seus pais. Eu quero que você entre em lugares novos, sabe? Porque uma pessoa que cresce na igreja, ela aprende, né? Ela aprende a fazer o louvor ali, tocar no louvor, cantar no louvor e ensinar a palavra. Ela aprende e ela corre o risco de viver uma vida com Deus mecânica, uma vida com Deus automática, porque ela aprendeu, ela viu fazendo, ela faz igual, né? E Deus falou comigo, eu te levei para uma área nada a ver com teus pais, porque eu não quero que você seja uma cópia deles, eu quero que você viva algo que eu tenho para você no reino, que seja verdadeiro, que seja original na tua vida, né? Aí eu entendi, eu falei, nossa, realmente, né? Se eu fosse fazer o que eles faziam simplesmente, né? Eu ia fazer, copiar, né? Fazer ali do jeitinho ABC, ia fazer uma vida com Deus mecânica, uma vida com Deus automática. E, irmãos, como cristãos, nós não podemos viver uma vida mecânica, entrar no automático, entrar no mecânico, sabe? Nós não podemos viver um evangelho ali que já viveu, como eu disse, né? Estou estabilizado, aí fica tudo aquela coisa religiosa, né? Muito cristão tem esse pensamento. Eu já estabilizei na vida com Deus. Aí você vai estabilizando, você vai mecanizando tudo, você ora automático, né? Você não precisa nem contar no relógio, você ora meia hora por dia. O teu corpo já até acostumou, né? Você levanta da oração, você ora, deu meia hora, já ficou automático já. Por quê? Ficou tudo mecânico. Não pode ficar mecânica a vida com Deus, a vida de um cristão. Você precisa, Deus quer trazer experiências novas. Deus quer levar você a lugares novos, sabe, a dimensões novas. Deus quer te levar a viver uma vida original, uma vida verdadeira. Amém. Na presença de Deus. Amém. Deus tem uma história para você. Deus tem para a tua vida. Deus tem
Deus quer falar com você e ativar na tua vida esse propósito, sabe? Deus quer ativar na tua vida aquilo que Ele tem escrito para você, que Ele designou para a tua vida, que é só no trono que você vai ouvir. É só na presença de Deus. Porque muitas vezes a gente quer ouvir, né? A gente vai num congresso, a gente quer que Deus fale com a gente, tudo que Ele tem na nossa vida, para a gente ir embora e fazer, né? O que Ele tem. Mas não é assim. Deus não vai te dar o plano inteiro para você sair e viver do seu jeito. Você tem que todos os dias estar no altar de Deus. Porque ali no altar você vai comer da presença dEle e a vontade dEle vai se tornando parte do seu dia a dia. E tem coisas que Deus vai fazer na tua vida sem Ele falar para você, sabe? Vai começar a acontecer. Deus vai pôr no teu caminho, Deus vai abrir as portas, você vai entrar por elas. E quando você vê, você já está vivendo a vontade de Deus. Quando você tem uma vida de altar. Amém, irmãos? Amém. Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Então Deus não deu o plano para Abraão todo, escrito certinho, para Abraão fazer como tarefa de casa. Deus falou: apenas vai que eu vou te guiar. Sabe, irmãos, e Deus está te guiando. Talvez você quer saber como vai ser amanhã, como vai ser daqui 1 mês, daqui 5 anos, daqui 10 anos. A gente tem ansiedade, irmãos. A gente é ser humano, a gente quer saber como que vai ser, o que Deus vai fazer, se vai estar tudo bem, se não vai, se a gente vai ter um grande problema. Mas, irmãos, Deus está te guiando. Deus está, conforme você for precisando, Deus vai liberando um pouco mais de informação, um pouco mais de direção, entendeu? Porque se Deus der tudo de uma vez, a gente meio que estraga, né? A gente vai querendo fazer do nosso jeito, sabe? Então não pode ser assim. Nós temos que ouvir, nós temos que estar todos os dias no altar, nós temos que comer dessa presença, sabe? O teu espírito tem que estar forte, irmãos. Sabe, quem vive a vontade de Deus não é você fisicamente, não é com a força do teu próprio braço. O teu homem espiritual precisa estar firme. Quem já leu aquele livro, O Homem Espiritual? Alguém já leu? Gente, nós temos que entender. Você tem um espírito e o teu espírito tem que estar forte. O teu espírito ele pode estar fraco, pode estar doente, sabe? Assim como o teu corpo. Nós temos um corpo físico que tem braço, tem perna, né? Tem cabeça. E nós temos um corpo também. O nosso espírito ele não é uma fumacinha, gente. Nós temos que entender isso. A nossa alma, ela é abstrata. A alma ela é sentimento, ela é emoção, memória. Ela não tem uma forma. A alma ela é abstrata, ela é uma coisa abstrata. Ela é uma coisa que não tem um corpo, assim, vamos dizer. Mas o espírito, ele tem, você tem um corpo espiritual. A palavra fala em Coríntios, existe o corpo natural e existe o corpo espiritual. A Bíblia fala para a gente vestir a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias do Evangelho, sabe? Escudo da fé. Se a gente tem que vestir uma armadura no nosso espírito, é porque a gente tem um corpo espiritualmente, né? Então no seu corpo espiritual você pode estar a visão cega espiritualmente, tanto que a palavra fala, né? Aqueles que adoram ídolos, imagem de escultura, se tornam cegos como eles, surdos como eles, têm mão mas não apalpam, têm pés mas não andam, entendeu? Tem nariz mas não cheiram. Isso é o teu corpo espiritual, sabe? Então muitas vezes a pessoa está cega espiritualmente, ou ela está com uma visão distorcida, embaçada espiritualmente. Você não consegue ver o que Deus está fazendo, ver as bênçãos de Deus, sabe? Porque o teu olho espiritual está embaçado, sabe? Às vezes o ouvido espiritual está entupido. Tem muita gente que não consegue ouvir a voz de Deus, ouvir a direção, escutar o que está acontecendo na guerra espiritual, porque o ouvido está entupido, está sujo espiritualmente, sabe? Sujo com informações do passado, sujo com palavras que recebeu, com coisas que vê, que escuta o dia inteiro na televisão, na internet. O ouvido está sujo. Na libertação a gente vê muito isso. A gente vai orar pelas pessoas, a gente vê às vezes a mão amarrada, os pés amarrados. A gente às vezes tem um capacete na cabeça e Deus fala, olha, esse capacete não é o capacete da salvação. É um capacete de incredulidade, é um capacete de racionalismo, de humanismo, que a pessoa está com a mente presa, sabe? Tem que tirar esse capacete aí. A gente ora tirando aquele capacete da pessoa. A gente tem muita experiência na libertação sobre isso, né? Sobre o corpo da pessoa espiritualmente. Então
Então, às vezes, a cabeça está presa, a mente está presa ali. Às vezes, o inimigo ele conecta a mente da pessoa com fios de conexão maligna, né? Para controlar a distância, a mente. Às vezes, a visão está embaçada, às vezes, o ouvido está entupido. Às vezes, a voz, né? A voz profética está amarrada, tem uma mordaça na boca da pessoa. A pessoa não consegue liberar a voz profética dela, não consegue liberar o rio de vida através da boca dela, porque o diabo calou ela, a intimidação, sabe? A intimidação calou a voz daquela pessoa e ela está ali com a voz sufocada, sabe? Às vezes o coração está cheio de pedras, está cheio de espinhos, está cheio de flechas que o inimigo lançou. Muita gente está cheia de flechas inflamadas no coração, só vive amargura, só vive inconstância, só vive dor, sabe? Só vive rancor no seu coração, tristeza, todo dia triste, todo dia triste, todo dia triste. Irmão, não pode ser assim. Talvez o seu coração está cheio de flechas atravessadas. Muitas vezes a pessoa carrega fardos nos ombros, né? Fardos, jugo, que ela tem que entregar para Jesus. Coisas do passado, condenação, culpa. Ela carrega aquele fardo pesado nos ombros. Ela tem que abrir mão daquilo, né? Jesus fala para a gente entregar o nosso fardo e pegar o fardo dele que é leve. O que é esse fardo leve de Jesus? É a renúncia do dia a dia que não é pesada. A vida com Deus não é uma coisa pesada. É uma coisa que é fácil de você viver ali, porque você facilmente entende o propósito. Tem um propósito, não é um fardo que te mata, que te subjuga. Mas muita gente carrega um fardo pesado nos ombros, muitas pessoas estão com as mãos amarradas, os pés amarrados, não conseguem caminhar na fé. Muitas pessoas estão doentes espiritualmente, sabe, fraca ali, adoecida. Uma das coisas que adoece uma pessoa espiritualmente, né? Ficar assistindo muito lixo. Você vê no YouTube tanta pregação cheia de heresia, cheia de coisa. A pessoa fica doente espiritualmente, é comida estragada, gente. Sabe? Às vezes o ventre espiritual está estéril, porque todo cristão tem um ventre, um útero espiritual, para gerar sonhos, para gerar projetos de Deus, para gerar os planos de Deus para sua vida. Todo cristão tem um útero espiritual, tanto homem como mulher, onde você gera os planos de Deus, os propósitos de Deus, gera as vidas que Deus vai entregar nas suas mãos. E não só vidas, mas também sonhos, projetos. Mas muitas pessoas estão com o seu útero espiritual estéril, morto, né? Tem ali um espírito de morte, tá? Tem ali uma esterilidade, sabe? E Deus quer libertar, curar o nosso ventre, o nosso útero espiritual para gerar vida, para gerar sonhos de Deus, aqueles sonhos que Deus tem para a nossa vida, amém? Então nós temos que estar livres espiritualmente, irmãos. Nós temos que dar um pouco de atenção. A gente hoje em dia, né, cuida tanto, né? Come comida saudável, vai na academia, e tudo isso é bom para cuidar do nosso corpo físico, que é o templo do Espírito Santo, amém? Tem que cuidar. Até o Luciano Subirá fala isso, tantos pastores da Valnice falam isso, né? Se você quer viver bem, saudável, muitos dias nessa terra servindo a Deus, tem que cuidar desse corpo aqui, que é o templo do Espírito. Vamos dizer assim, a ferramenta, o seu carro nessa terra para cumprir o teu chamado é o teu corpo físico. Tem que cuidar dele. Mas a gente às vezes cuida tanto do corpo físico ali, com coisas saudáveis, e não cuida do nosso espírito, do nosso corpo espiritual, ali alimentando com coisas saudáveis, com relacionamentos saudáveis, com adoração, sabe, ouvindo a voz de Deus, nos limpando, sabe, confessando coisas, fraquezas e tentações que a gente está passando. A gente tem que cuidar, irmãos, do nosso espírito, porque é com o teu espírito que você vai viver os planos de Deus nessa terra, amém? O Senhor quer te levar para novos lugares, novas estruturas, te levar a novas dimensões. Tem muitas pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. Tem pessoas que estão presas em cavernas espiritualmente. Existem lugares espirituais também. Tem pessoas que estão passando por dificuldades, tempestades, turbulência. Tem pessoas que já estão na pastos verdejantes, sabe? Estão com os pés firmados na rocha, em lugares altos. Tem pessoas que estão nos oceanos do Espírito, que estão no rio de Deus. Então, em qual lugar você está espiritualmente? E como você está espiritualmente? Você está saudável? Você está vivo? Você está forte espiritualmente? Musculoso espiritualmente para viver os planos de Deus? Ou você está aí cheio de feridas, com o coração cheio de flechas, cego espiritualmente,
cheio de enganos, de fortalezas na mente, sabe? Nós não podemos aceitar isso, irmão. O Senhor quer te levar a novas experiências. Deus quer levar essa igreja a experiências com Ele, com o Espírito Santo, para que você seja ativado em novas fases, novos lugares espirituais, entre em novas dimensões, receba armas novas em suas mãos, espada em suas mãos, o fogo de Deus em suas mãos, sabe? Armas para vencer, armas para batalhar, sabe? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Deus quer te dar discernimento, armas estratégicas em suas mãos, para você cumprir o chamado de Deus nesse tempo na sua vida e conquistar tudo aquilo que o Senhor já liberou para você na cruz. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. E eu quero que você avalie, irmãos, se você está avançando ou retrocedendo. E se alguma coisa está te paralisando, começa a meditar com você e falar com Deus aí. Se alguma coisa está te paralisando, te impedindo de avançar, alguma coisa tem te colocado dúvida no seu coração, bloqueado o seu caminho, como você está espiritualmente, como o seu corpo está, se você está fraco, se você está doente, ou se você está forte, se você não tem conseguido ouvir a voz de Deus, enxergar os planos de Deus, correr com os seus pés, sabe, cumprir o teu chamado com as suas mãos, gerações de Deus com o seu ventre, com o seu útero espiritual. Começa a falar com Deus e coloca a verdade diante de Deus nesse momento. Pede perdão a Deus por tudo aquilo que você tem deixado tomar o lugar do altar dele na sua vida. E fala, Senhor, o altar é somente teu na minha vida, Senhor. O altar é somente teu. Eu quero queimar nesse altar, Senhor. Eu quero queimar nesse altar. Eu não quero ser um crente filosófico, mas eu quero ser um crente cheio do fogo, Senhor. Eu quero ser um crente ativado, vivo, Senhor, avivado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser filhos teus avivados nessa terra, Pai, que não se paralisam por coisas, por circunstâncias, por vozes contrárias. Nós não queremos ser cristãos, Deus, paralisados, confundidos, Senhor, presos em fortalezas de mente, Deus, atacados com flechas em nosso coração. Tira toda a seta do inimigo de nós, inflamado, quebra a fortaleza de mente, quebra toda dúvida, toda incredulidade, Senhor. Tudo argumento em nossa mente, que luta contra o conhecimento de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos ser avivados, Senhor. Aviva a tua obra. Nós oramos como Abacuque aqui, Senhor. Aviva a tua obra nesses dias. Aviva a minha vida nesses dias, Senhor. Aviva a minha vida nesses dias. Aviva, Senhor, a tua igreja nesses dias. Cura a tua casa, Senhor. Cura a tua igreja, a tua noiva, teu povo, em nome de Jesus. Cura o meu coração, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a minha vida. Eu quero ser um cristão avivado, cheio do teu fogo. Eu quero ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Eu quero ter experiências com o Pai. Eu quero ter experiências com o Filho de Jesus Cristo, amado da minha alma. Eu quero te ver, eu quero passar pelo véu que já foi rasgado. Quer quebrar as barreiras, Pai. Quer destruir muralhas, Jesus. Canta essa canção, irmão, com todo o seu coração. Quero estar em tua presença, nem que seja se tiver que ficar, eu ficarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no teu espírito. Eu quero andar em
meu interior. Tira toda a sujeira. Cura minha visão, os meus ouvidos, a minha mente, o meu coração. Eu quero correr a carreira na fé, prosseguindo para o alvo, que é Cristo, olhando para o autor e consumador da minha fé. Abre os meus olhos. Eu não quero manter meus olhos nas coisas desse mundo, nas coisas que me prendem. Eu quero correr a carreira que foi proposta para mim. E um dia eu quero dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, Pai, em nome de Jesus, visita cada irmão aqui, Senhor. Venha curar feridas, Deus, venha tirar de poços de cavernas, em nome de Jesus. Venha cumprir o teu propósito, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na vida de cada um, Senhor. Ativa a visão profética, gera discernimento na vida de cada um, libera a voz profética, ativa a visão espiritual de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Limpa tudo aquilo que está se levantando, vamos por áreas do caminho, na frente de cada um. Toda a condenação, toda a culpa, todo o jugo venha ser tirado dos ombros dos seus filhos aqui, Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo liberdade. Liberdade para te adorar, para te ouvir, para te seguir, para arder na tua presença. Eu profetizo liberdade para arder como labaredas em tua presença, como labaredas de fogo em teu altar, Deus, em nome de Jesus. Um fogo que nunca se apagará. Eu declaro em sua vida um fogo que nunca se apagará. Um fogo verdadeiro que arde, que destrói o que é puro e que aceita o que é puro. O propósito de Deus na sua vida. Queremos ser avivados. Aviva-nos em ti, Senhor. Aviva-nos em ti, Senhor. Aviva-nos em ti nesse tempo. Queremos ser uma igreja avivada, Senhor. Avivada no caráter, no propósito, na missão, na experiência com o Espírito Santo de Deus. Queremos ser avivados em ti, Senhor. Aviva a obra nessa terra. Aviva os projetos para essa igreja de você. Senhor, ativa o teu propósito nos pontos de águas vivas que já foram designadas e projetadas pelo Senhor. Nessa terra, esse tempo, projeta, ativa o teu propósito, libera as fontes de água vivas, desata as fontes, Senhor, e ativa todo o destino profético que o Senhor projetou para essa igreja, para essa terra, em nome de Jesus, Senhor, ativa, libera, desata de todo o projeto e destino profético do Senhor, para essa cidade, para essa igreja que está aqui, para cada vida que está aqui, Senhor, seja concretizado, libera anjos para concretizar isso, e abre e libera sabedoria sobre cada filho, cada irmão dessa igreja, sobre o pastor João e Edneia, para cumprir esse propósito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Amém, amados? Deus, Ele nos chamou para um projeto, né? Que não para aqui na terra, vai até no céu. Porque se parar aqui na terra, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Perder sua alma. Então, nós estamos avançando não só aqui, nós vamos avançar até o céu. Amém, amados? Amém. O Senhor, quando diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele guia nós a pastos verdes. Nossa palavra nesta manhã, amados. Nós somos a igreja que avança. Você é a igreja. Aleluia. Pessoalmente, você é a igreja. Então, o Senhor diz, basta cada dia o seu mal e também basta cada dia o seu bem. Então, todo dia, Senhor, como eu estou no teu projeto, ajuda-me a avançar. Ele deixou o Espírito Santo para nós avançar. Amém, amado? Levanta a tua mão, vamos agradecer a Deus. E que nós guardemos essa palavra nesta manhã, essa palavra profética. Que nós somos a igreja que avança. Você avança como família. Você avança como servo. Deus te ungiu, Deus te trouxe nesta manhã para você ouvir essa palavra, para você receber força do Espírito Santo, para você ser tocado pela glória dele. Você vai caminhar, você vai andar. Eu vou andar.
nós vamos cumprir nosso chamado, primeiramente, diante de Deus, segundo, com a nossa família, depois com o nosso trabalho, porque Deus vai nos ajudar, porque eu não vou deixar me paralisar. O Espírito Santo vai te ajudar a você sentir as maravilhas de Deus, a alegria do Senhor, Ele te dá força. Papai querido, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Nós recebemos ela como igreja no nosso espírito. Nós recebemos, ó Pai, tudo isso que o Senhor ministrou, que seja gerado no nosso espírito e que nos leva, Pai, a um projeto. Ó Pai, que nós sejamos flechas que atingem o alvo, Pai. Para isso, Espírito Santo, o Senhor é o arqueiro. Pai amado, que nossas estruturas não estejam com um arco frouxo, Pai, mas com um arco que seja puxado até alcançar o objetivo. Pai, nos levanta com forças, com músculos espirituais e nos conduza, Pai, a cada um no teu projeto. Aumenta o amor para a nossa família, aumenta, meu Deus amado, o amor para a vida, aumenta, Pai, a unção, a alegria. Livra-nos, ó Pai, de todas as cavernas depressivas, livra-nos, ó Pai, dos pensamentos errôneos e nos dá, Pai amado, projetos novos. A tua palavra diz que os novos projeta coisas novas, coisas que estejam ligadas aos teus princípios. Ó Pai, muito obrigado. Nós selamos essa palavra profética desta manhã para a tua igreja aqui em Jurucê, Pai. Não só para a tua igreja, mas para todas, mas em especial. Nós recebemos, nós assimilamos nosso espírito e nós profetizamos tempo de vitória, tempo de unção na caminhada do dia a dia, cada dia. Nós vencendo, Pai, pelo teu poder, pela tua unção. Que teu amor, Pai, seja derramado em cada um. Senhor, conduza cada um em paz pelos seus lares, abençoado, tocado, fortalecido, Pai, prospere em todo sentido, com saúde, com alegria, mas principalmente com a visão, no avançar do Espírito, Pai. Oh Jesus, que esteja mostrando para cada um de nós aonde nós as armadilhas de Satanás, para que nós não venhamos a cair. Nos ajuda a sermos um povo vigilante, um povo que entende que a verdadeira felicidade está em Ti. Não no tempo temporário, Pai, mas para sempre. Abençoa, leva-nos na Tua graça, na Tua unção. Põe a mão sobre a Tua cabeça, meu amor. Recebe a bênção do Senhor, no Teu espírito, no Teu corpo, na Tua alma. Você veio aqui, Deus, com a sua palavra abençoada. Deus está também tocando em você, curando, restaurando. Senhor, abençoe cada um, Pai. Toca, Pai, no corpo, na alma e no espírito de cada um. Leva-nos no Teu melhor, Pai, no Teu melhor projeto. Livra-nos, ó Pai, dos empecilhos. Ajuda-nos a ter, Pai, perdas espirituais que avancem sobre os obstáculos. Ó Pai, se for preciso derrubar gigantes mesmo, derrama essa unção poderosa sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Toca em nós, na Tua glória, no nosso espírito, na nossa alma. Dá-nos uma alma de valentes. Ó Pai, que a nossa alma não seja uma alma abatida, mas uma alma de quem confia que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Que nós estamos na Tua presença. É que nós entregamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá um abraço, meu irmão, para você que está avançando, meu irmão. Você foi chamado para avançar. Amém. Todos os portões de você foi chamado. Glória a Deus. Aleluia.